Senhoras e senhores, meu respeitável público, cá estamos, Fred Caldeira e eu, neste dia tão especial de Kylian Mbappé em Madrid. Uma hora dessas já foi apresentado, lógico que a gente está gravando antes, mas uma hora dessa Mbappé já foi apresentado no Santiago Bernabéu. Imagino eu que para muita gente, imagino eu também que gerando muita expectativa. E Fred Caldeira, a gente vai tentar hoje aqui desenhar como que pode funcionar esse novo Real Madrid. Quem sai? Será que alguém sai? Porque o Toni Kroos saiu, pode ser simplesmente uma troca dessa. Como deve jogar Mbappé na sua nova casa? O novo camisa 9 do Real Madrid, realizando o sonho de criança e realizando o sonho de muitas crianças que torcem para o Real Madrid. Foi uma estrada tortuosa, né? Em que o Mbappé ele foi adorado, depois foi chamado de traidor e agora volta a ser adorado. Ele, enfim, chega no clube em que a carreira dele foi desenhada para ele chegar. Demorou um pouco, mas ainda chega muito jovem e chega num setor de ataque que é bastante congestionado, né? A gente vai analisar aqui as concorrências, acho que menos para o Mbappé, mas o Mbappé sendo concorrência para outros, né? É claro que a gente tem o Vinícius, favorito, imagino eu, ainda para a bola de ouro, tem o Rodrigo, tem o Endrick chegando também, o Brahim Dias, que ganhou uma relevância bem maior na última temporada com a camisa do Real Madrid, enfim. Temos um setor de ataque recheado para o senhorito Carlo Ancelotti resolver. E a gente vai tentar resolver para o Ancelotti, ou pelo menos palpitar, depois da vinheta. Então, Beckler, o primeiro ponto que a gente pode pegar aqui como base é olhar para o Real Madrid mais recente. Para o Real Madrid que levantou a taça da Liga dos Campeões contra o Borussia Dortmund. E a gente olha para aquela formação tática, mais do que para a escalação de nomes, porque esses nomes mudaram muito ao longo da temporada, principalmente por conta do número de lesões no setor defensivo, que o Ancelotti teve que se virar nos 30 e se virou muito bem ao longo da temporada e construiu esse Real Madrid praticamente imparável. Mas olhando para a formação, foi a formação mais utilizada, aquela que a gente viu na final da Champions contra o Dortmund. Ao longo da temporada foram 25 vezes que o Real Madrid entrou em campo na última temporada com essa formação. Um Real Madrid, Beckler, que pela primeira vez em muitos anos teve uma formação majoritariamente sem um trio ofensivo, né? E sim com uma dupla de atacantes. Algumas vezes usou o 4-3-3, como você vai colocar agora pra gente de maneira mais detalhada. Mas foi um Real Madrid novo que o Ancelotti teve que construir, já que perdeu o Benzema e não recebeu um camisa 9 gigante. Claro que veio o Rossello, que foi importante na Liga dos Campeões, mas que não foi um jogador para o time titular. Não era planejada a saída do Karim Benzema e o Real Madrid não mudou seu planejamento por conta da ausência dele. Se adaptou, deu bastante certo, né? Ganhou uma Liga dos Campeões, um campeonato espanhol praticamente sem perder. Ficou um time mais forte na defesa e que atacava de forma mais imprevisível. E talvez isto possa ser um problema para o Real Madrid de agora, da temporada seguinte, porque se entra o Mbappé e sai o Toni Kroos, esse time pode ficar pior defensivamente e esse time pode ficar talvez um pouco mais previsível no ataque se os jogadores estiverem dentro das suas posições. O Real Madrid usou esse esquema que a gente está vendo aí, que é o 4-3-1-2, é uma variação do 4-4-2 em 25 jogos da temporada. Se a gente for pegar esta formação, mais as outras variações de 4-4-2, duas linhas de 4, dois volantes, dois meias e tal, são mais 17 jogos. 42 partidas do Real Madrid na temporada foi com apenas 2 atacantes. Tiveram 13 jogos de 4-3-3 ou de 4-2-3-1 e o Real Madrid jogou com um trio de ataque, normalmente com o Rossello escalado como centroavante. Aqui tem jogo de Copa do Rei de fase muito intermediária ainda, tem já reta final de Campeonato Espanhol com o time já poupando os jogadores, então por isso que a gente usa essa base do Real Madrid campeão da Champions, que é o Real Madrid ideal, e o Real Madrid ideal na última temporada jogou sem um centroavante. A questão aqui, por exemplo, é onde entra o Mbappé. A questão que a gente quer trazer hoje aqui é onde entra o Mbappé. Entra para formar um trio com Vinícius e com Rodrigo. O Bellingham vai ser recuado. E será que o Bellingham quer ser recuado? São os problemas que a gente vai ver daqui a pouco. Mas antes vale falar sobre o Mbappé, sobre a posição preferida do Mbappé, onde que ele normalmente joga e onde que ele não gosta de jogar, Frederiquinho. A gente tem aquelas aspas de 2022, ele com a seleção francesa, depois de um período de jogos pelo PSG, em que ele deixou bem claro que ele não gostava, e imagino que ainda não goste, de jogar como pivô, né? De jogar como a referência central do ataque, com menos mobilidade, para ir para a esquerda principalmente, e que na França ele tinha mais liberdade de movimentação. As aspas são bastante claras, né? O Mbappé, quando ele fala, e imagino que tenha sido assim hoje também na entrevista de apresentação do Real Madrid, ele é um cara muito direto, né? Ele não dá muitas voltas para chegar ao ponto central da ideia dele, e assim foi lá atrás em 2022.
Ele disse o seguinte: eu jogo de maneira diferente. Aqui, na seleção, me pedem outras coisas em relação ao que me pedem no meu clube. Tenho muito mais liberdade. O treinador, falando do Deschamps, sabe que existe um camisa 9 como Giroud, que ocupa as defesas e eu posso andar por aí pelos espaços. No PSG é diferente. Não tem isso, me pedem para fazer o pivô, é diferente. Quando ele fala diferente, ele quer dizer que ele prefere menos, né? Ele quer ser esse cara com mais liberdade. Por exemplo, na Eurocopa, que foi uma Eurocopa, Beckler, muito ruim da França, muito ruim do Mbappé, e que ele teve essa liberdade, né? O Koulibaly ou o Griezmann jogando ali mais pela posição central do ataque, e quando você vê o mapa de calor do Mbappé, é muito saindo da ponta esquerda em direção ao centro. E ainda assim na Euro, ainda teve o Marcos Thuram também, né, que algumas partidas começou jogando, e ainda assim na Euro tiveram momentos do Mbappé ocupar a faixa central do ataque, porque mudava, porque precisava de uma recomposição mais pelo lado do campo, aí entrava o Barcola. A França até começou jogando com Dembélé, Mbappé e Barcola. O ataque do Paris Saint-Germain começou assim alguma partida na Euro, mudou a posição ali, não mudou o desempenho. Na última temporada, o Mbappé fez 27 jogos como centroavante no Paris Saint-Germain, marcou 27 gols, fez 18 jogos como ponta esquerda, marcou 17 gols, 27 como centroavante, 27 gols, 18 como ponta esquerda, 17 gols, fez um jogo na ponta direita, foi um jogo que ele entrou contra o Clermont no segundo tempo, que ele jogou pelo lado direito do ataque, que não tem muita relevância. Nesse jogo ele não marcou. A média de gols dele jogando tanto do lado do ataque como centroavante foi bastante parecida na última temporada. Apresentado tudo isso, Fred, a gente entra nas perguntas que eu acho que o Ancelotti já deve estar se fazendo há muito tempo e vendo como é que ele vai tentar responder. É possível o Mbappé jogar como 9 para jogar o Vinícius, para jogar o Rodrigo, e ele não ser um pivô? Defensivamente, um time com o Mbappé, com o Vinícius e com o Rodrigo vai sofrer mais do que um time só com 2 atacantes? Eu acho que antes da gente falar até assim das posições de meio-campistas, o que vai ser do Bellingham, o que vai ser de Camavinga, Tchouaméni, Fede Valverde e até do Arda Güler, começar com essas. O que você acha que vai ser da posição do Mbappé? Cara, eu tenho muito na memória o Real Madrid da reta final da temporada, do City adiante, em que o Ancelotti ele ensaia, acho que muito pouco pensando no Mbappé e muito mais na efetividade daquele time para aquelas partidas, mas ainda assim era um ensaio, né, querendo ou não, para o que pode ser agora, de um Vinícius mais centralizado e o Rodrigo pela esquerda, podendo emular o Mbappé, né? Então assim, o Vinícius atuou pelo centro, mas não foi um pivô. Foi um Vinícius com muita liberdade, foi um Rodrigo com muita liberdade. Em muitos momentos eles trocavam, era o Rodrigo que vinha mais para o centro e o Vinícius voltando para o que a gente sabe que ele gosta mais de jogar, que é pela faixa do lado esquerdo do campo. O Mbappé ele pode ser esse cara. Agora, eu não sei como fazer isso com o Rodrigo. Por quê? O Rodrigo, pela esquerda, imagino que seja o Vinícius ou o Mbappé, mas eles trocando a cada momento, né? Eu não sei se essa mobilidade ela é permitida com o meio-campo menos numeroso para ter um trio ofensivo, né? Porque eu vi essa troca, essa mobilidade muito presente com uma dupla de ataque e não com um trio ofensivo. Então, eu não sei, tá? A minha primeira impressão é que quem pode pagar o pato inicialmente é justamente o Rodrigo, para a gente ver uma dupla de ataque como a gente viu na temporada, na parte final da temporada, com o Mbappé e o Vinícius trocando ali de posições, alternando e tendo muita mobilidade, os dois ocupando a faixa central e também o lado esquerdo do ataque. Não sei se você concorda. Eu também vou por aí. Eu acho que para jogar com os 3, o Rodrigo poderia fazer mais ou menos a do Bellingham, nesse esquema que a gente mostrou aí, da final da Champions, o Rodrigo ser esse jogador atrás dos dois, como um camisa 10, um armador, e aí pela capacidade que o Ancelotti tem de fazer os seus times se adaptarem, que de vez em quando eles troquem de posição, que o Mbappé seja mais armador, que o Vini seja mais armador, 2 podem cair pelo lado do campo e o outro ocupar o setor do centroavante, para ocupar ali os zagueiros e tal. Ele pode ter os 3 sem ser 2 muito abertos e um centroavante, ele pode ter os 3 mais próximos e mudando de posição. Eu acho dificílimo. A gente tem pouquíssimas referências no futebol mundial de vezes que isso foi executado, ou que tenha sido bem executado. E para isso acontecer, você tem que recuar o Bellingham. E aí começam a aparecer outros problemas. Será que o Bellingham, que gosta de brilhar, vai querer ter um papel mais coadjuvante, mais operário, de marcar, de recuperar mais bolas, de correr mais para trás do que para frente? E se você recua o Bellingham,
Jogadores que estão esperando a vez deles de serem titulares, por exemplo, Camavinga e Tchouaméni revezam muito no time do Real Madrid. O Fede Valverde é um pouco mais fixo, mas Camavinga e Tchouaméni revezam muito porque tinha ali Toni Kroos e Luka Modric que ainda está. Será que esses vão querer continuar esperando? Porque agora chegou um pro ataque e esse time que estava ensaiando jogar com 4 meio-campistas vai continuar jogando com 3 meio-campistas, e o Camavinga, que seria titular em vários times do mundo, vai aceitar mais um ano numa posição de coadjuvante, ou o Tchouaméni perde posição pro Camavinga. Acho que já é alguma coisa que podia ter acontecido na temporada passada. O Tchouaméni não joga a final da Champions, né, porque tava machucado e o time é escalado, como a gente viu aqui. Então, você começa a gerar um efeito cascata atrás, tanto nos seres humanos, na pretensão que os outros jogadores têm, e como também se seu time vai ficar mais ou menos vulnerável jogando com esses três na frente. Como a gente viu aqui anteriormente, dá para jogar no 4-3-3. O time jogou 13 vezes e poderia jogar 15, 20 vezes nessa temporada num 4-3-3 e talvez nos principais jogos mudar. Pode ser um time com só 2 atacantes. Só que para jogar no 4-3-3, o Mbappé naturalmente deveria ser o atacante para o Vini jogar pela esquerda, o Rodrigo pela direita. E aí ele pode ter, como a gente já viu ele fazendo no Paris Saint-Germain, a reclamação da turma do pivô. Depois de um jogo contra o Rennes, ele colocou lá um story colocando partida empatada, RDV Mardi, temos um compromisso, um encontro na terça-feira, ICC Paris, isso é Paris, e Pivot Gang, a gangue do pivô. Ou seja, claramente mostrando que não gosta de jogar nessa posição, mas nesse 4-3-3 o Real Madrid poderia ser. Eu não sei se é tirar muita gente do seu lugar para encaixar um, tá, Fred? E se o Ancelotti vai querer tirar tanta gente do lugar, ou tirar só um, e aí poderia ser realmente o Rodrigo. Agora, eu acho muito difícil que o Real Madrid não seja reajeitado para acomodar o Mbappé, tá? A gente sabe que o Vinícius é o grande jogador junto com o Bellingham, dessa temporada magnífica do Real Madrid, mas o Mbappé é a grande estrela, né? Ele chega como a grande estrela. Eu não sei como que foi a final da Eurocopa, não sei se a Inglaterra chegou na final, não sei se o Bellingham brilhou demais e ele alcançou outro patamar e tudo mais, mas o Mbappé ele chega como a grande estrela. E como o cara que o Florentino quer tanto, é uma conquista para o Florentino, né, principalmente. Né? Ele consegue, enfim, colocar a camisa do Real Madrid nesse galáctico que é o Kylian Mbappé. Então eu imagino que acomodar o Mbappé seja uma das prioridades, e é claro que o Ancelotti ele quer fazer isso sem comprometer muito do esquema. Agora, é o melhor treinador possível para você fazer isso, né? Não é Jürgen Klopp, não é Pep Guardiola, não é Zidane. O Carlo Ancelotti é o cara perfeito para esse momento da história do Real Madrid, que é um time que foi praticamente perfeito na última temporada, ter que sofrer outras alterações para encaixar uma grande estrela, um grande jogador. Eu acho muito difícil que, você estava falando do efeito cascata, né, de oportunidades, que o Camavinga fique feliz com mais uma temporada jogando de lateral esquerdo muitas vezes, que Tchouaméni seja o novo Nacho, até porque voltou a Alaba, eu não sei como é que vai ser essa zaga do Real Madrid. Então, eu imagino que, assim, tenho uma certeza, alguém vai sair perdendo. Eu não sei se vai ser o Rodrigo inicialmente, se vai ser esse meio campo que você configurou aí com o Rodrigo como o armador e aí perde Tchouaméni ou Camavinga, mas alguém vai sair perdendo. Agora, na conta, imagino eu, do Florentino cara, se eu perder o Tchouaméni para encaixar o Mbappé, tá tudo certo. Se alguém sair perdendo individualmente, mas o Real Madrid sair ganhando, talvez todo mundo fique feliz, né? No final das contas, todo mundo quer ganhar título, isso é muito importante para a carreira de todos os jogadores, todo mundo fica muito mais feliz sendo campeão do que não sendo. Então, talvez, eu não tenho aqui o papel de jogar todas as partidas do mundo, mas é melhor estar num time que está ganhando todos os torneios, ou que quase todos os anos está ganhando boa parte dos torneios, do que ir para um outro clube que eu não sei o que vai acontecer. Aí você começa a ver o que aconteceu com o Sérgio Ramos quando ele saiu, com o Cristiano quando ele saiu, com o Casemiro quando ele saiu. Será que sair do Real Madrid é uma boa? Será que não é? Será que é melhor ser protagonista em outro time, jogar mais minutos e eu não vou ter tantas oportunidades de ter uma carreira tão vitoriosa como aqui? Afinal das contas, individualmente, e a saída do Toni Kroos também vai gerar um desequilíbrio pela forma de jogar, de sair jogando, de armar o jogo. Então ainda vai ter que se pensar como montar o meio campo. A gente está aqui montando de cima para baixo, do ataque para a defesa, e talvez o Ancelotti tenha também de como que ele vai construir isso de baixo para cima, da defesa para o ataque, para fazer esses caras se encaixarem lá na frente. Outra coisa aqui que a gente já fez em um outro programa é falar do papel do Endrick, que vai ter um papel de Rossello nessa temporada, de jogar minutinhos, partidas mais acessíveis e tal, aqui e ali, e que talvez não seja uma boa para ele, pensando que ele tem 2 anos para se desenvolver, jogar a Copa do Mundo. Jogar minutinhos aqui e ali pode não ser uma boa. E a gente está montando aqui vários cenários
difíceis de serem montados. Em todos esses cenários, o Endrick tá fora, com 3 atacantes, com 2 atacantes, com o Rodrigo sendo meia, com o Bellingham sendo jogado para trás. Em todos esses cenários é muito difícil de se encaixar Endrick, Mbappé e Vinícius, mais Rodrigo, porque 2 ocupam o lado esquerdo, um pode ocupar o ataque. Então, me parece que esse time pode ser vencedor, mas que daqui a pouco ele vai ter que passar por ajustes também de os jogadores tomarem decisão se vão ficar ou não. E você tocou num ponto ótimo que é dos grandes jogos, né? Assim, como que você vai testar esse novo Real Madrid para entender se você pode, de repente... Agora, ainda mais com essa Champions, né? Que você tem mais grandes jogos garantidos. Como que você pode encarar um Manchester City, um Liverpool, um Barcelona, um Bayern de Munique, enfim, né, vários clubes aqui que eu não vou citar, mas são vários. Talvez com esse meio-campo um pouco mais despido, né? Um meio-campo mais fragilizado, mais vulnerável. É um desafio para o Ancelotti, cara. A gente gosta de falar do problema bom, né? Como é que Mbappé pode ser problema? É um problema bom, sim, mas a grande sinuca de bico do Ancelotti é como eu vou acomodar a nova estrela desse elenco campeão da Champions e campeão de La Liga, sem comprometer a competitividade e o que esse elenco se acostumou, né? Porque se o Real Madrid começa acomodando o Mbappé